Beleza, beleza. Então vamos lá, pessoal. Já deu tempo aí, pessoal, ir chegando aí. Então, João capítulo 2, né? Nós começamos aí, fizemos o capítulo de número 1 e fizemos lá o capítulo de número 2. Vimos, né, que para estudar a palavra de Deus, para estudarmos a Bíblia, a gente precisa entender ali o contexto, o que estava acontecendo naquele tempo, né? Buscar se transportar, imaginar a cena e pedir ao Espírito Santo discernimento no que realmente a palavra de Deus nos diz. Então nós vemos aí no capítulo 2 de João que há ali dois acontecimentos muito importantes, né? O primeiro acontecimento foi o milagre ali da transformação da água em vinho, certo? Então nós vimos que não foi apenas para satisfazer uma festa, mas ela tinha ali todos os seus significados. O outro acontecimento muito importante nessa passagem de João capítulo 2 é a purificação do templo, né? E como é que é feita essa purificação do templo? Jesus ali em ira destrói ali as mesas, né? Expulsa os cambistas e ali mostra que eles estão fazendo ali a casa de oração, né? A casa ali, o templo que foi erguido ali como casa de oração, como lugar de comércio, um covil de salteadores. E por último nós vimos que Jesus, né, que Deus, ele sabe de todas as coisas. Nós vimos ali nos últimos versículos, né, que é o versículo, a partir do versículo de número 23, que vai até o 25 aqui na tradução. Jesus sabe o que as pessoas pensam. Ok, mas algo importante também é nós aprofundarmos mais esse capítulo de João, né? Então, como texto-chave, como um tema-chave, deixar aqui bem baixinho aqui para não deixar a música, para não atrapalhar a gente. Então, acho que assim fica bom. Só ambientezinho mesmo, fica ótimo. Então, do templo de pedra ao verdadeiro templo. Boa tarde, Terezinha, seja bem-vinda. Boa tarde, Dudinha. Então, João 2, nós, numa leitura preterista. O que é isso, o preterismo? É aquela corrente que acredita que todos os acontecimentos relativos à obra de Deus já ocorreram, se cumpriram ali no ano 70. Boa tarde, irmã Terezinha, seja bem-vinda, viu? Então é algo que nós precisamos estar analisando com carinho, né, com todo cuidado, porque há muitos indícios, muitas indicações de que algo realmente converge para isso. E nós entendemos o papel nosso, igual eu falei nas lives anteriores, de vivermos pela graça, independente da visão, se Jesus ainda virá ou se Jesus já veio. Mas os textos, eles nos indicam que realmente as coisas ali foram cumpridas para Israel e nós hoje vivemos na graça de Jesus, o que não nos tira a responsabilidade de sermos servos fiéis. Então o tema da live de hoje é do templo de pedra ao verdadeiro templo, Cristo e a transição da antiga aliança. Se eu conseguisse colocar esse título aqui, ficava muito bom. Eu vou ver se eu consigo aqui digitar aqui. Colocar aqui tema. Enquanto os irmãos vão chegando aí, nós vamos já iniciando aqui. Já iniciamos, na verdade, né? O irmão quiser vir aqui para a janelinha, pode vir também, porque aí pode estar comentando, tá? A gente pode estar fazendo um bate-papo. Hoje já vamos tentar implementar um modelo diferente aí da live, com mais participações, né? Aqueles irmãos que estão sempre aqui com a gente, os irmãos que nós já conhecemos ali das outras lives, dos outros irmãos, nós vamos subir aqui tranquilamente. A transição da antiga aliança. Aí eu vou colocar aqui. Olha, consegui copiar, não vou conseguir copiar. Mas esse aqui é o tema da live, tá, pessoal? Do templo de pedra ao verdadeiro templo, Cristo e a transição da antiga aliança. Então sejam todos bem-vindos aí e vamos que vamos, né?
O texto-chave é João capítulo 2, o verso de número 19, que diz assim: Jesus respondeu: derrubem este templo e eu o construirei de novo em 3 dias. Destrui este templo e em 3 dias eu o levantarei. Essa declaração ela é fundamental para uma leitura preterista do Evangelho de João. Em primeiro ponto, nós temos que entender o contexto, né? Boa tarde, Luiz Santos, boa tarde, Odete, boa tarde, Antônio Belchior. Então, o contexto, o templo estava no centro da antiga ordem. Então, esse é o que precisamos entender, que nesta época, o templo ali, né, que era o templo que não era mais o templo de Salomão, né, já foi o templo que foi reconstruído pelo rei Herodes, né, o templo de Salomão foi destruído primeiramente ali quando os judeus foram levados cativos para a Babilônia, e aí foram feitos o segundo templo, né, a glória da segunda casa, quando, né, ali Herodes manda reconstruir o templo e permite de novo a adoração. Então, no judaísmo do primeiro século, o templo de Jerusalém, ele era o centro da vida religiosa. Então, ali estavam associados sacrifícios, sacerdócio, festas judaicas, as purificações, o culto nacional e a identidade religiosa de Israel. Por isso, quando Jesus ele entra no templo e o confronta, não estamos diante simplesmente de uma crítica ao comércio que estava sendo feito ali. Há uma questão diante disso muito maior. Qual será o verdadeiro lugar da presença de Deus? E aí Jesus ele começa a desfocar o foco do templo para ele mesmo. Entende? Então não foi só aquela atitude de Jesus, não foi apenas uma crítica ou um momento ali de ira por causa do comércio que estava sendo feito. Foi justamente para colocar ali esse pensamento: qual será realmente o verdadeiro lugar da presença de Deus? Né? Hoje nós sabemos, temos aí, falamos sempre, né, na live, quando chega aqui nesses pontos, sobre, por exemplo, ali a mulher samaritana, onde é claro ali os indícios de que a adoração agora vai ser dentro de nós, né, através do que nós estamos falando. Boa tarde, meu irmão William, seja bem-vindo, viu? Gratidão pela sua presença. Então Jesus ele começa a desfocar o foco do templo para ele mesmo. No João capítulo 2, no versículo de número 16, que diz assim, ó: e disse aos que vendiam pombas: tirem tudo isso daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então, ou seja, a casa do meu pai ali era representada pelo templo, né? Porque o sacrifício era entregue ali, o sacerdote entrava ali no santo dos santos, né? Então Jesus diz: não façais da casa do meu pai uma casa de negócio. Jesus ali ele reconhece a importância do templo, mas a sua declaração também aponta para uma transformação. O templo ele era chamado de casa de Deus, mas João havia apresentado algo extraordinário. João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O templo agora, o verdadeiro templo, habita entre as nossas vidas. Seja bem-vindo, viu, meu irmão William? Gratidão aí pela sua presença. Então a palavra traduzida como habitou, ela possui uma ideia de armar uma tenda ou tabernacular, ou seja, fazer morada. Então isso cria uma conexão muito importante, né? Antigamente a presença de Deus ela era associada ao tabernáculo e ao templo. E em Cristo a presença de Deus ela está manifestada na pessoa de Jesus Cristo. Então, portanto, Jesus ele não é simplesmente alguém que visita o templo. Ele é a própria manifestação da presença de Deus. O próprio Deus ali, parte de Deus ali, aqui na terra. Já no capítulo de número 2, versículo de número 19, ele diz: destruir o templo. Nós já lemos aqui hoje, né? Jesus respondeu: derrubem este templo e eu construirei de novo em 3 dias. É o tema aí da live de hoje, né? Então,
algo aqui, esse é um dos textos mais importantes deste capítulo, porque Jesus declara que em 3 dias após a destruição do templo, ele iria erguer. Mas os judeus, eles entenderam literalmente. Em 46 anos foi edificado este templo, João 2, verso 20. Mas João esclarece que ele falava do templo do seu corpo, João 20, 21. Então, mais um indício, meus irmãos, que nem tudo que está escrito na Bíblia será ali aplicado de forma literal, tá? Quando diz que o templo ia ser destruído em 3 dias, não era o templo, né? O templo ali dos judeus que iria cair em 3 dias. Até porque o cerco ele durou vários dias ali, meses, né? Até realmente ser totalmente destruída, tá certo? Então ali ele estava falando do seu corpo. Então nós temos aqui 2 níveis. O templo que os judeus conheciam era o templo físico de Jerusalém. Mas o verdadeiro templo agora era o próprio Cristo. Então olha a diferença aí de visão, né? Eles acreditavam ali que o templo que os judeus conheciam era o templo de Jerusalém físico. E aí Cristo vem mostrar que ele agora é este novo templo. Glória a Deus. Boa tarde, luz na escuridão. Boa tarde, Francisca. Então aqui uma leitura preterista. O que é o preterismo? É aquela leitura, aquela visão que acredita que os fatos já foram cumpridos, né? Os sinais dos fins do templo foram cumpridos ali no ano 70, tá? 70 depois de Cristo, ok? E aí nós estamos lendo aqui dessa forma para também entender um pouco mais sobre isso. Então aqui, né, até aqui nesse texto, nós temos uma conexão muito importante com aqui o preterismo, né? Jesus ele anuncia a sua própria morte e a sua ressurreição. Mas o contexto do Novo Testamento também apresenta a ordem do templo como uma realidade que estava chegando ao seu fim. Isso culminaria historicamente em 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída pelos romanos, o templo também foi destruído. Portanto, nós temos aqui uma correspondência muito importante. Por exemplo, João 2 diz: destruir este templo. 70 depois de Cristo, o templo de Jerusalém é destruído. Cristo é apresentado como o verdadeiro templo. Ok? Então vamos lá. Ok, retornando aqui. Então, mais uma correção importante, né? Precisaremos evitar afirmar que João, capítulo 2, verso 19, significa simplesmente que Jesus estava dizendo que o templo seria destruído em 70 depois de Cristo. Não, ele não diz isso, né? O texto diz explicitamente que Jesus estava falando do templo do seu corpo, né? Ele não estava dizendo ali que aquele templo ali ia ser destruído no ano 70. Então, portanto, a interpretação mais segura é: a morte e a ressurreição de Jesus são o centro da declaração. A destruição posterior do templo confirma, historicamente, a transição da antiga ordem, né? Ou seja, da velha aliança para a nova aliança. Então, essa distinção é muito importante de fazermos, tá bom, meus irmãos? E é importante aqui, a ressurreição é a chave. Então, a palavra ressurreição, ela é a palavra-chave. Em João, capítulo 2, no verso de número 22, quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso. Então creram nas escrituras sagradas e nas palavras dele. Ok? Quando, pois, ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram do que ele havia dito. Então a sequência é templo, morte, ressurreição e compreensão. Então houve ali, né, o templo, né, aí o fim do templo, né, no caso ali a morte de Jesus, e aí a ressurreição, depois da ressurreição que veio a compreensão. Jesus seria destruído na morte, mas seria levantado ao 3º dia. O verdadeiro templo não seria
o edifício de Jerusalém, seria Cristo ressuscitado. Então isso se associa com a nova aliança. Então aqui está uma das grandes contribuições da leitura preterista. O Novo Testamento ele apresenta uma transição. A antiga aliança, que era o quê? O templo. A antiga aliança era o templo, né? Que continha o sacerdócio levítico, continha os sacrifícios. Jerusalém era o centro, era ali o sistema cerimonial. Então entende como às vezes as questões hoje até das denominações ainda voltam para esse sistema cerimonial, né? Você vê denominações aí cheias de cerimônias, cheias de ações aí que remetem, né, ao Velho Testamento, coisas que já se passaram e as pessoas repetem ali com o Velho Testamento. Então a Antiga Aliança ela tem a ver com o templo, né, o sacerdócio levítico, os sacrifícios, Jerusalém como centro, aí o sistema cerimonial. Já na Nova Aliança de Cristo, o que já vai começar a fazer a transição vem a ver com o seu sacrifício, né? Em vez de já começar ali com o templo, é o seu próprio sacrifício primeiro, o seu sacerdócio, né? Jesus ele como o verdadeiro sacerdote, a sua presença, a sua igreja, né, formada ali pelas pessoas que creem na sua palavra, pelas pessoas que seguem ali os seus ensinamentos, né? Então em Hebreus capítulo 8, verso de número 13, diz, dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Olha aqui, ó. Prestem bem atenção aqui nesse texto aí de Hebreus capítulo 8, verso 13, principalmente essa segunda parte, né? Aqui, ó. O que foi tornado velho se envelhece, perto está de acabar. Então, ou seja, a antiga aliança ali já era algo velho e estava perto de se acabar. Então, para o preterista, isso é extremamente significativo. A antiga ordem estava chegando ao seu encerramento histórico, que aconteceu realmente ali, né, com o fim do sacrifício levítico, porque sem templo eles não tinham mais como adorar. Tá? Então não terá aí uma construção de novo templo, essa Israel das 12 tribos não será restaurada. Tá? O que existe hoje é um país que não tem mais nada a ver com essa questão da promessa. Hoje todos nós estamos debaixo da mesma promessa. Tá? Então com isso aí o templo deixa de ser o centro. O templo ele deixa de ser o centro ali da adoração. Jesus ele conversa com a mulher samaritana sobre este assunto, né? Nós vamos ver ali mais para frente em João capítulo 4, né? No capítulo 4, né? Não tem o estudo de João 3, não tem o estudo de João capítulo 4, nós vamos falar sobre essa mulher samaritana. Então ela pergunta sobre o lugar correto de adoração, né? Porque ali já havia, eles falavam, não, uns dizem que é correto adorar em Jerusalém, outros dizem que é correto adorar lá no monte, no outro monte lá deles. Então, na verdade, Jesus fala, nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E aí Jesus vai e responde, né? Nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. E acrescenta ainda, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então você consegue perceber essa progressão? As coisas vão evoluindo, né? Então aí, ó, Jesus, em João, capítulo 2, Jesus é o verdadeiro templo. João capítulo 4, a adoração não ficará limitada a Jerusalém. Em João capítulo 7, Jesus ele fala da água viva. Em João capítulo 14, Jesus fala da presença de Deus com os seus discípulos. Então existe aqui uma grande mudança acontecendo. E por que a importância desse paralelo aí com já textos que estão mais à frente do Evangelho de João? Né? Podemos até colocar aqui, ó, João capítulo 2 e João capítulo 4 juntos, podemos resumir assim. Né? Então, João 2, onde está a presença de Deus? Em João 2, esse texto nos faz uma pergunta, onde está a presença de Deus? Em Cristo, né? E aí João 4 também vai fazer uma pergunta, né? O próprio capítulo 4 vai nos fazer uma pergunta, onde deve acontecer a verdadeira adoração então? E aí a resposta,
em espírito e em verdade. Perceberam a mudança? Então não é mais no templo, não é mais daquele sacerdócio levítico, não é mais em Jerusalém. O templo não é o lugar mais de adoração, né? O templo é o próprio Jesus Cristo. Então isso aponta para uma realidade muito diferente daquela centralizada no templo de Jerusalém. Também no capítulo de número 2 do Evangelho de João, tá? Os irmãos quiserem fazer algum comentário, quiser subir aqui para a janela para conversar conosco também, tá? Pode ficar à vontade, viu? Ou só... E aí a gente continua. Vou acender a luz aqui também, aproveitar para melhorar e pegar uma água aqui que tá quente. Prontinho, prontinho. Já voltando aqui com a água. Pegar uma aguinha aqui, né? Porque esse tempo seco não pode ficar sem água, não. E sabe o que aconteceu? Era para mim ter pedido a água mais cedo. Acabou que eu esqueci, fui beber água agora. Vi que a água está acabando. Boa tarde, Walter. Seja bem-vindo. Então, algo também importante aqui nesse estudo do capítulo 2 de João é João 2 e a destruição de Jerusalém. Agora chegamos ao ponto que interessa especialmente ao preterismo total, né? Aquele que acredita que tudo já se cumpriu, né? Nós vemos ali que realmente, até o preterismo parcial é aquele que acredita que a maioria das coisas já se cumpriram, né? E aí que ainda vai haver a questão do fim dos tempos, né? E o preterista total já acredita que tudo já se cumpriu ali em Jesus Cristo, na destruição do templo no ano de 70. Então Jesus ele anunciou repetidamente juízo sobre Jerusalém e o sistema do templo. Por exemplo, Mateus 23, verso 37 ao 38, Jerusalém, Jerusalém, eis que a vossa casa vos ficará deserta. Observe, vossa casa, essa palavra aqui, ó, vossa casa, não é mais apresentada como simplesmente agora casa de meu pai. Então isso é muito significativo dentro aí de uma leitura preterista, né? Quando ele fala lá em Mateus 23, ele não diz assim, ó, Jerusalém, Jerusalém, eis que a casa de meu pai ficará deserta. Não, ele já diz aqui, ó, eis que a vossa casa ficará deserta, porque Deus já não vai estar ali habitando naquele lugar. Amém? Também falamos de Mateus 24, numa ligação com esse capítulo número 2 de João. Em Mateus 24, do verso 1 ao 2, do versículo 1 ao 2, os discípulos mostram a Jesus as construções do templo. Jesus responde, não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Vamos lá aqui, ver o que o meu irmão William falou. Nesse caso aí, paizão, da vossa casa que não estará, é o templo físico ou dentro... Nesse caso aqui, o templo físico, justamente, né? Muito bom. Que ele está falando aqui, ó, a vossa casa, ou seja, a casa que eles adoravam, né? O templo vai ficar vazio, porque não vai ter mais templo, entende? Justamente, porque ali, ó, quando ele diz aqui em Mateus 23, isso mesmo, justamente, meu irmão. Eis que a vossa casa, tá vendo que ele já não usa mais, como aqui no capítulo 2, né? Que ele diz, a casa de meu pai... Então já não é a casa do pai, eis que a vossa casa vos ficará deserta. Porque ali, através da nova aliança, né, do sacrifício de Jesus, aquele templo ali, ele não tinha mais sentido, né? Justamente. Olha aí, outro indício. Cara, vou bater até palma aqui, ó. Vou botar um palminho. E é isso, ô Will, que tem me despertado. Eu não tinha essa visão preterista. Pra te falar a verdade, eu nem sabia que existia isso, cara. Tanto que a gente fica preso dentro da nossa denominação, que o mundo lá fora, as visões que tomam conta da teologia, às vezes a gente fica de fora. Comecei a assistir as lives do irmão Márcio, e aí conheci a Aline, né?
ela foi lá participando e achei interessante daquilo dali. Estou começando a estudar. Entendeu? Mas em pouco tempo de estudo eu comecei a entender isso. Por quê? Porque muitos dizem que o Evangelho de João e o livro de Apocalipse foi escrito depois, ali em torno do ano 95 depois de Cristo. E o templo foi destruído no ano 70. Se você pegar todos os livros da Bíblia, do Novo Testamento principalmente, não tem um livro, eu já pesquisei sobre isso, que fale da destruição do templo como um fato passado, como algo que já tivesse acontecido. E você acha que um acontecimento tão grande desse, destruir a cidade de Jerusalém, né? Foi narrado isso lá na destruição da Babilônia, né? A Bíblia narrou, porque não narraria, né? A mãezona não falou da mãe, ela perguntou, quem é essa daí? E a gente quer, né? A gente já fica já... Então assim, mas eu tenho esse cuidado, né? No trato, nos estudos. Mas é muito inteligente a irmã e assim, mostra ali dentro da Bíblia com todo carinho. Porque eu já fui em outras lives de preterismo, mas assim, é uma impressão minha, pode estar com a impressão errada. Já vi alguns vídeos que as pessoas, por terem esse conhecimento, elas parecem que querem, não sei, pode ser uma impressão minha, né? É uma impressão minha, que alguns usam disso como soberba, né? Inclusive tem até um professor muito bom lá do YouTube, que é preterismo para leigos, tá? Até indico, mas às vezes o jeito de ministrar, o jeito da pessoa falar, eu preciso melhorar isso em mim, né? Talvez seja cisma, porque eu sou muito cismado com algumas coisas. Então assim, quando a pessoa ensina com cuidado, né? Ensina assim com atenção, né? Direitinho, não fala, não, é porque é certo. Não, deixa você mesmo pensar. E eu fui fazendo essas perguntas ao texto. Então realmente você percebe isso daí, né? Então Mateus 24 também fica ligado ali a João 2, né? Os discípulos mostram a construção ali e ele diz, né? Então Jesus para o preterismo, isso encontra seu cumprimento na destruição de Jerusalém em 70. Então assim, João 2 anuncia a realidade do verdadeiro templo. Em Mateus 24, Jesus anuncia a destruição do templo físico. Entende? Então aqui em João 2, essa destruição não é do templo físico. Para quem gosta de anotar, isso aqui é importante. Tá? Então aqui em João 2 está falando da destruição do verdadeiro templo ali, Jesus Cristo, né? Que iria, né? E ele ia para a morte e em 3 dias estaria ali restaurado. E já em Mateus 24 é realmente a destruição do templo físico ali no ano 70, a profecia que anos depois viria a se cumprir. E no ano 70, né? O templo ali e a cidade é totalmente destruída, dando fim à antiga aliança e ali a nova aliança. Cristo é o centro da presença e da adoração. João capítulo 2, versículo de número 19, você vê que é um texto bem básico, a gente está praticamente fincado nele aí, João 2,19. Você vê um versículo, a importância dele dentro desse texto. Boa tarde, Veraneide, seja bem-vinda. Boa tarde, Marley. Bem-vindo, meu querido. Como é que você está? Gratidão pela presença. Então, João, capítulo 2, verso 19 e 70 depois de Cristo. Uma leitura preterista. Nós podemos montar aqui uma sequência. Tá? Nesse texto aqui, uma sequência de acontecimento. Primeira sequência aqui. Jesus confronta o templo. Gente, você não sabe como eu queria fazer aquela live que você consegue colocar o PowerPoint aqui para apresentação, né? Por isso que eu tentei fazer lá no You. Sim, irmão Alex, não me é estranho. Santiago, tem uma turma boa aí, os irmãos, viu? Beleza mesmo. Então eu queria fazer aqui no PowerPoint que ficava muito bom, aqui fica muito limitado no TikTok, né? Então primeiro fato a sequência lá, em João, né? Jesus confronta o templo. Depois ele anuncia a sua morte. Depois ele ressuscita. Depois Cristo ele se torna o centro da presença de Deus, né? Através dele que chegamos até o Pai. A antiga ordem ela continua temporariamente, né? Ela continua ali, porque depois que Jesus ressuscita, né? Ele vai, passa 40 dias ali, vai aos céus. Boa tarde, Loren, tudo bem? Loren, princesa, boa tarde, boa tarde.
Então depois que ele ressuscita ali, ainda fica ali, né, em torno de 40 anos, 37 anos ali, né, Jesus mais ou menos faleceu no ano 33. Obrigado, gratidão pelo Hertz, gratidão. Então ali a antiga ordem continua temporariamente, porque Jesus ressuscita, mas até a destruição do templo, eles continuavam com as práticas, né? Tá? E aí a antiga ordem continua temporariamente, Jerusalém rejeita o Messias, tá? Jerusalém rejeita ali o Messias, tanto é que os cristãos eles fogem. Eu mandei lá no documentário, quem assistiu o documentário da destruição do templo, tem essa passagem que só quem sobreviveu foram os cristãos que seguiram as ordens de Mateus 24. Meu Deus! Quem tem ouvidos, que ouça. Só sobreviveu os cristãos que cumpriram ali a ordem, né, as orientações de Mateus 24. Fujam para os montes, não carreguem nada. Lá no documentário mostra bem isso aí, tá? Então Jerusalém rejeita o Messias, Jerusalém é julgada, tá? Jerusalém ali não foi destruída por causa apenas de Jesus, né? Eles queriam destruir por conta de Jesus, porque estava crescendo o cristianismo, mas muitos ali, né, Jerusalém não era toda cristã, tá? Ainda era apenas uma parte perseguida, até por eles próprios eram perseguidos por Roma e perseguidos também pelos próprios judeus. Ok? Então em Jerusalém é julgada e o templo é destruído no ano 70 depois de Cristo. Então vamos lá, prosseguindo. A antiga ordem sacerdotal templária chega ao seu fim histórico. Acabou. Caiu o templo, não construíram outro templo e eles foram adorar onde? Aonde que eles foram adorar? E agora? Destruíram o templo, fecharam a igreja caiu. E agora? Como é que eles fizeram? E é justamente essa transição que o preterismo enxerga como fundamental para compreender ali vários textos proféticos do Novo Testamento. Ok? Então é justamente essa transição que o preterista enxerga como fundamental para compreender vários textos proféticos. Vamos lá, continuando então? Algum comentário? Alguém falar alguma coisa sobre essa primeira parte aí do templo? Olá, Henry, tudo bom? Justamente, então, lá não tinha mais tempo, não tinha mais nada, então ali todas essas práticas que eles faziam caíram, elas se cumpriram em Jesus Cristo, né? E aí essa questão da Eucaristia, Jesus ele como o próprio sacrifício, certo? Então vamos lá. E as 6 talhas de João do capítulo 2? Aqui nós precisaremos ter cuidado. Então estamos aqui analisando João 2 numa visão preterista. Então aqui nós precisamos ter cuidado. Por isso que eu falo que é importante a gente estar analisando o texto, estudando, né? Então alguns intérpretes preteristas, eles fazem uma aplicação simbólica das 6 talhas de pedra utilizadas para a purificação, né? Então eles estavam associados ao sistema de purificação judaica, tá? Essa sistema aí de purificação. Jesus manda enchê-las de água e acontece uma transformação. Isso, justamente. Né? A gente está voltando agora, né? A gente falou lá da questão da destruição do templo. Você vê que essa análise preterista está fazendo de trás para frente, né? Ele falou agora do templo e agora está voltando, está vindo aqui para o casamento, que foi o que aconteceu no começo lá. E é justamente, né, na visão preterista, o que tem a ver o preterismo com essas 6 talhas de João, né? Então nós vimos que elas estavam ali associadas ao sistema de purificação, né? Onde era colocado águas para ali ter uma cerimônia, né? Um simbolismo ali de purificação, né? Ótimo, beleza, capítulo 2 de João.
Pra mim aqui, ó. Aí você ficar tirando do pedestal pra cima, né? A gente vai... Agora, se tivesse com a apresentação aqui, mas vai dar certo. Eu vou estudar mais, vamos trabalhar mais para melhorar aí a qualidade da live. Eu gosto de trabalhar com PowerPoint. É porque o computador aqui já está bem... A tela dele já está bem no verde aqui, ó. Vou mostrar para você aqui. E ele não pega a internet. Tá bem baqueadinho o bichinho. Olha, tem essa mancha aqui, ó, no meio da tela todinha. Que já tem uns 15 anos que eu tenho ele aqui. Como eu tô aqui no trabalho, aí ele serve só mais para leitura mesmo. Ele serve como um livro, né? Sim, é bom estudar, o irmão William, porque assim muita coisa se explica, cara. E se a gente estava com o peso sendo tirado de religiosidade, de denominações, esse é mais um outro, viu? Aquele medo do mundo ser destruído, de cair coisas. De qualquer forma, nós estamos pela graça, né, meu irmão? É assustador porque é algo muito diferente, mas é tão simples depois que você for olhando, que eu já separei muito material, né? Mas também precisa tomar cuidado para não ouvir qualquer coisa, porque já tem gente nesse meio preterista que diz que o pecado acabou, que não existe mais pecado, porque Jesus veio para tirar o pecado do mundo, né? Esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, como ele cumpriu ali, ele tirou o pecado não existe mais. Então, a gente precisa tomar cuidado, né, com algumas coisas, né? Sim, justamente, a palavra é isso. Oi, Dafono, tudo bem, Dafono? Deus te abençoe, meu filho. É porque, na verdade, o que acontece? Essa visão é uma visão que tira a escravidão da religião. Vai quebrar muitas igrejas. Já tem acontecido isso, né? Porque infelizmente viraram comércio. Entende? Infelizmente virou comércio. Então a gente vai quebrar muita. Imagine você começar a falar que o dízimo não existe mais. Quebrou todo o sistema, né? Aquela obrigação da ceia de você ter algo, né? Para você participar, você tem que ser casado no civil, às vezes julgamentos de pecados de outras pessoas. Para uns o pecado tem mais peso do que outros pecados, né? Igual as pessoas falam da questão aí do polêmica aí do homossexualismo, mas não falam muito do adultério, é pecado do mesmo jeito. Então gosta de bater no homossexual, mas o pastor ali, o irmão adúltero, eles trocam só de lugar, trocam de igreja e mandam para outro lugar. Né? O pastor pedófilo não fala, mas fala do irmão ali que é da religião de matriz africana. Então tem que parar com isso. Essa religiosidade aqui destrói, aqui afasta as pessoas, né? Então, voltando aqui para o texto, essas 6 talhas, ela tem ali algum significado. Então isso pode ser entendido como uma linguagem poderosa da transição. Uma purificação ritual, que era feita com aquela lavagem. E quem é que faz agora a lavagem? Quem é que faz essa purificação agora em nós? Jesus Cristo, né? Realizada ali em Jesus Cristo. Então sai aquela purificação de ritual, né? Que de certa forma era o batismo, né? Então aqui a gente pode até aprofundar depois isso, que tipo de purificação com essas talhas eram feitas. Até uma pergunta, vocês gostam de anotar, que pode colocar para estar pesquisando, para a gente poder olhar. Aqui eu não tenho como olhar na internet, porque a minha internet é no celular que eu estou usando para transmitir a live. Quando eu estou em casa, eu uso o computador da minha esposa, aí eu tenho acesso à internet lá para fazer essa pesquisa. Né? Como é que eram esses rituais de purificação judaicos, né? Parece que era algo parecido como se fosse um batismo, né? Porque o simbolismo do batismo é esse. Né, você sendo lavado, morrendo para o velho homem e nascendo para a nova pessoa. Então, porém, nós não devemos afirmar dogmaticamente que as 6 talhas representam exatamente isso, entende? Então, se você coloca, você pode estar representando isso. Né, dá-se a entender. João não fornece essa interpretação, então a gente precisa tomar cuidado com o texto bíblico. Porque quando você afirma assim, o texto está dizendo isso, você tem que ter certeza. Porque senão você destrói a vida de irmãos. E é o que a religiosidade, denominações tem feito com a vida de irmãos, usando textos bíblicos para escravizar os irmãos,
né, colocarem ali uma pedra maior do que se pode carregar, e é o que nos está dizendo. O que podemos então afirmar com segurança é que João deliberadamente ele menciona que elas eram utilizadas para purificação dos judeus. Uma coisa que ele diz, as pedras, as talhas, né, as talhas ali, as tábuas de talhas ou as talhas eram usadas para a purificação dos judeus. Agora não diz se Jesus quis usar isso aí. Mas se ele transformou a água em vinho, né? Outro detalhe, irmão William. Jesus transformou água em vinho, correto? Qual a cor da água? Insípida, né? E a cor do vinho? Depende. Mas para o vinho parecer sangue, ele tem que ser um vinho tinto, né? Jesus transformou água em vinho, certo? A água, ela é clara, né? E o vinho, ele é tinto, né? Se for o vinho, não o sangue, né? Mas no texto não diz que o vinho que Jesus transformou, ele era tinto. Um outro detalhe que mostra que quando aqui ó, no texto aqui do casamento, deixa eu ver se eu acho aqui. Versículo 6, enche de água esses potes. Versículo 7, então foi encheram de água. Tire um pouco da água desse pote e levem ao dirigente da festa. Olha aqui que interessante. Se for analisar esse texto, eles colocaram o que lá? Colocaram água, não foi? Né? Colocaram água. E quando tiraram, ele falou, tiraram o líquido. Oi, Kelly, tudo bom, filha? Seja bem-vinda. Quando tiraram a água, eles falaram, eles encheram até a boca e em seguida Jesus mandou, agora tire um pouco da água deste pote e leve ao dirigente da festa. Será que na hora que eles tiraram ali, eles já não iam perceber que era o vinho? Então, me leva a imaginar que o vinho que foi transformado, o vinho que foi produzido, ele não era um vinho tinto, era um vinho branco. Algumas questões assim, né, que você fica, entende? E aí as pessoas falam, ele transformou porque para simbolizar que a purificação ia ser pelo sangue. Então, assim, é um texto que a gente precisa esmiuçar mais essa questão, né? Pegar ali com os universitários, né? Ou pegar os textos mais antigos para tentar desmistificar essa passagem, ok? O primeiro sinal e a transição da antiga ordem. João chama Caná de princípio dos sinais e diz que ali se manifestou a sua glória. Isso é fundamental. Jesus não está simplesmente fazendo um milagre para resolver ali um problema social. Ele não está simplesmente ali fazendo um milagre para agradar as pessoas que estavam ali na festa. O sinal, ele revela uma nova realidade chegou. O Messias chegou. A presença de Deus, ela está entre os homens. O antigo sistema apontava para ele. Boa noite, Lindaura, seja bem-vinda. E aí também nós vamos agora ver um paralelo de João 2 e o livro de Hebreus, né? Estamos fazendo aqui a análise preterista do capítulo 2 de João. Eu vou sempre estar fazendo, tá? Se o capítulo tiver alguma doutrina do preterismo, eu vou estar trazendo para a gente poder estar estudando também, tá? Então a carta aos Hebreus, ela ajuda muito a compreender essa perspectiva. Hebreus apresenta Cristo como superior a Moisés, aos sacerdotes, aos sacrifícios, ao tabernáculo e à antiga aliança. Jesus é superior a tudo isso aqui. Moisés morreu, sacerdotes morreram, sacrifícios passaram, tabernáculo caiu e a antiga aliança acabou. Em Hebreus capítulo 9, versículo de número 11, afirma, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos. Então o ponto aqui ele é poderoso. O sistema antigo apontava para uma realidade maior, e essa realidade maior é Jesus Cristo. Tá certo? Então, meus queridos, o que significa aí
né, o preterismo total. O que isso significa? Tanto vocês estão ouvindo falar, e tem alguns que vai ser as primeiras vezes que vão ouvir falar. Preterismo total, essa linha de interpretação, até a sua conclusão escatológica, ele entende que as grandes profecias do Novo Testamento relacionadas ao fim da era, juízo de Jerusalém, vinda de Cristo em linguagem de juízo, tá? Ele veio em linguagem de juízo. Nós vamos estudar isso aí também depois, esse negócio de vir sobre as nuvens, vocês vão entender direitinho. Fala da ressurreição, juízo, novo céu e nova terra, tiveram seu cumprimento no contexto da transição entre a antiga e a nova aliança. Tá? Lembrando que a antiga aliança ela foi estabelecida, né, lá no tempo de Moisés, e a nova aliança a partir de Jesus Cristo. Então, como é que a nova aliança veio, mas não veio completa? Outra coisa, irmão William, que a gente tem que analisar, como é que Deus dá algo, mas não dá algo completo? Como é que ele liberta parte e não liberta todo? Né? Como é que parte se cumpre em 70 e fica faltando 2000 anos para se cumprir a outra parte? Entende? Então não tem as contas que não fecham, né? Então, mostra então que eles tiveram seu cumprimento no contexto entre a antiga e a nova aliança, culminando no primeiro século, especialmente em 70 depois de Cristo. E aqui é importante distinguir duas linhas de interpretação, né? Tive maior embate aqui em Mateus 24, onde falaram que é juízo futuro. Sim, porque ali era futuro, né? 40 anos depois, quando ele fala ali daquela geração, e aí quando você vai no texto mesmo grego, que você pega ali, né, o que realmente quer dizer, a etimologia, essa palavra mudou o conceito de pesquisa, né? O que esse texto está dizendo no original. A gente sabe que a tradução de algumas palavras do hebraico, aramaico e até do grego, elas não são traduzidas literalmente, né? São palavras que parecem, né? Sabor, sabor, mas muitas vezes não é o que realmente diz, né? Então aqui é importante distinguir o preterismo parcial do preterismo total. Eu até certo tempo atrás, no estudo do livro de Provérbios, de Apocalipse, porque eu fiz agora um estudo de Provérbios por último, né? Então, sim, pois é. Então, assim, aí o nosso coração, ele tem que tá em paz quanto a isso, entendeu? Vai ser a surpresa, mas independente é graça. Independente é graça. Então, assim, pela interpretação bíblica, pelo que a Bíblia diz, é claro, mas quando você está com a mente fechada, você foi ensinado, e aí desconstrói tudo aquilo, porque você quer ver o mundo acabar. Entendeu? Você quer ver aí, tem pessoas... Dizem que não acreditam no purgatório. Onde é que está esse povo que morreu de 33 até 2026? Onde é que está a alma desse povo? Né? Vamos colocar então aqui, vamos diminuir 40 anos, de 70... Na verdade, a ressuscitação dos mortos, ela houve ali quando Jesus, né, que ali rasga o véu, o que acontece? Que as catapultas, né, o cemitério se abre, acontece aquilo ali aquelas almas vão para o céu, ali eles vão para o céu. E agora, quando nós partimos, nós já vamos direto, né, os salvos. Entende? É algo muito mais simples. E essa pessoa, então, elas estão aonde? Essas pessoas que morreram aí do ano 70 até 2026, que morreram em Cristo. Se não existe purgatório, no limbo, estão dormindo esse tempo todo, descansando. Então é uma coisa assim que é bem complicado. Então nós temos aí o preterismo parcial, igual eu estava falando, que eu fiz um estudo do livro de Apocalipse e realmente foi-se entendido que 95% de Apocalipse já tinha sido cumprido. Já tinha sido cumprido. Então já estava nessa linha do parcial. Entende que muitas profecias foram cumpridas no primeiro século, mas ainda espera uma futura segunda vinda. Uma ressurreição corporal e o juízo final. Como é que vai ser essa ressurreição corporal? Igual a de Cristo, com os cravos nas mãos? Né? Porque diz que os nossos corpos vão ser restaurados. Mas será que é corpo mesmo físico? Entende? E as pessoas que foram cremadas? Vai juntar o pó todo? Pessoas foram destruídas em acidentes aí, que perderam partes do corpo. Sendo que diz que o corpo não vai ter mácula, não vai ter nada. Então temos que considerar essas coisas. E o preterismo total, que é uma linha que, né, já é mais, entende que também essas perspectivas escatológicas foram cumpridas no contexto do primeiro século. Então essa segunda posição é teologicamente controversa entre os cristãos,
e é rejeitada por muitas tradições cristãs. Uma coisa eu lhe digo, se você for seguir a linha do preterismo total, prepare-se para ser chamado de herege, apóstata, tá certo? E aí para mim é mais um sinal. A gente coloca as coisas muito difíceis, sendo que as coisas estão aí. Deus é um Deus muito claro. Uma chave preterista para João. Se você está estudando João dentro dessa perspectiva, recomendo observar constantemente 4 temas. Então, para que fique bem claro, tá? Não estou estudando João na perspectiva preterista. Nós estamos estudando o Evangelho de João, como é o que está escrito, e também estou trazendo aqui algumas curiosidades, tá? Se tiver alguma coisa de futurismo, eu vou falar também, tá? Então, tudo dessas coisas nós vamos falar um pouquinho também. Então, se você está estudando dentro dessa perspectiva, que é o estudo que nós estamos fazendo hoje, nós precisamos considerar constantemente 4 temas. Primeiro, que é o templo, onde está a presença de Deus, as festas judaicas, o que Jesus está cumprindo, a hora, para qual momento Jesus está caminhando, e a glória. Como Jesus manifesta a presença e a glória de Deus. Esses 4 temas, eles aparecem repetidamente no Evangelho. Então são 4 temas básicos do Evangelho de João, tá? A gente vai falar muito nisso, ok? Então é isso, meus queridos. Então aqui o esboço aqui de João 2, né? Do templo de pedra ao templo vivo. Caná, a nova realidade chegou. A antiga necessidade, né? Que era ali no caso ali a purificação, né? Sim, diga aí, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue. Se eu puder ajudar, tá? Eu tenho várias. Mas fala aí, irmão. Você quer subir na janela ou você quer... Eu já... Sim, pronto, aí, ó. As nações, vamos lá aqui, ó. Você tem o versículo aí certinho? A gente procura aqui. O dia é a hora. Jesus continua, mas ninguém sabe o dia nem a hora. Tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o filho. Um do dilúvio, comia e bebia. E os homens e as mulheres estavam de Noé, entrou na arca, porém não sabia o que estava acontecendo. E aqui, ó, essa visão que ele fala da arca, que é muito importante. Nós já estamos aí, né? O povo já estava entrando na arca lá, ó. Aí fala que um vai ser deixado, isso aqui tem os livros lá da Aline que ela fala bem dessas coisas aqui. Mas aqui, ó, essa questão das nações é bem simples. Você vai colocar assim, a etimologia da palavra nação em Mateus 24, versículo tal. Você vai colocar desse jeito no Google. E ele vai te mostrar que nação aí são as 12 tribos, tá? Ele vai juntar ali as 12 tribos, ou seja, vai exterminar, vai acabar ali as 12 tribos, o juízo vindo, tá bom? Pode pesquisar para você ver se não é isso que vai te dizer lá. Etimologia da palavra nações, em Mateus 24, aí tu vai colocar o versículo que está ela. Tá, deixa eu ver aqui, porque eu estou aqui. Ele fala da destruição do templo, sofrimento e perseguições, o grande sofrimento, a vinda do Filho do Homem. As estrelas cairão, então virá o Filho do Homem. Os povos da terra chorarão e verão. Eu tenho que até fazer um estudo com todos esses textos aqui, colocar tudo direitinho. Alessandra Figueira, dia, hora. Estou tentando achar aqui onde é que está esse negócio das nações, mas eu sei que tem aqui. Essa Bíblia que está aqui, né? É porque diz que vai ser algo que ninguém não vai ser visível, né? Porque o arrebatamento ele é um ato, né? Então ele é um ato, né? Então é tudo uma figura de linguagem, né? É algo muito rápido, entende?
Porque ele vai vir como um relâmpago, né? Porque quando caiu, acabou ali, pum. Foi apenas um ato, né? Não foi necessário ali um processo todo. Então a volta dele foi como um raio. A profecia se cumpriu, igual quando ele está na cruz, ele que fala, está consumado, né? Muito bom. Justamente, isso mesmo. Então assim, a nova realidade, né? A antiga necessidade, aí a palavra de Jesus, através da necessidade, Mateus 25, que diz, né, que fala das 10 moças, que ele vai vir como um raio, sim. Então assim, esse esboço preterista de João capítulo 2, a antiga necessidade, que era ali o vinho, né? Através da palavra de Jesus, a transformação, e aí com essa transformação, a manifestação da glória, ele manifestou a sua glória. Então o templo, a antiga ordem é confrontada, Jesus entra no templo, Jesus confronta a corrupção e o zelo pela casa do Pai. Depois nós temos o corpo de Cristo como o verdadeiro templo. Destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. E João interpreta, falava do templo do seu corpo, ressurreição e compreensão, que aí diz lá no final, os discípulos, depois que ele ressuscita, entenderam que era sobre isso que ele falava. O ano 70 depois de Cristo, o fim da ordem do templo. Jesus anuncia o juízo sobre Jerusalém. O templo é destruído. A antiga ordem chega ao seu encerramento histórico e Cristo permanece como o verdadeiro templo. Então, uma frase central, o Evangelho de João apresenta Jesus como a presença de Deus entre os homens. O templo de pedra apontava para ele, e a destruição do templo em 70 marcou historicamente o fim daquela antiga ordem. Ok? O templo que os homens podiam tocar foi destruído. Os sistemas que os homens podiam administrar chegou ao fim. Jerusalém caiu. As pedras do templo foram derrubadas, mas aquilo que Jesus levantou em 3 dias não poderá ser destruído. Cristo ressuscitado é a realidade para a qual tudo aquilo apontava. E então, não procure a presença de Deus apenas em um lugar. Não coloque a sua confiança em uma instituição. Não coloque a sua esperança em um sistema religioso. Olhe para Cristo. Porque João capítulo 2 não está simplesmente dizendo Jesus fez o milagre. Está dizendo que o verdadeiro templo chegou. Que Deus te abençoe grandemente nesta noite, tá bom, meus queridos? Então é isso. Com isso nós finalizamos aí o capítulo 2 de João, né? Justa para os judeus expulsos. Sim, justamente. Você vê, né? Então ali dentro ali já havia essa divisão, né? Então algo que mostra que até entre eles ali já estavam tendo as divisões. Capítulo 3 vai ser muito bom, porque nós vamos falar sobre Jesus e Nicodemos, e aí o encontro, né, o segundo encontro ali de Jesus e João Batista, né, ali já com Jesus iniciando o ministério realmente, né? Né? Qualquer semelhança, não sei de nada, viu? É desse jeito, meu querido. Eu coloquei lá no grupo uma sugestão de horário, porque alguns irmãos já pediram que eu fizesse essa live à noite. E realmente à noite eu sei que o alcance é melhor e muitas pessoas poderiam aproveitar mais. E as pessoas às vezes gostam de participar da live assim, porque ao vivo, né, melhor faz a pergunta na hora, às vezes pode esquecer alguma coisa. Mas o que acontece da live à noite? Igual agora, eu estou aqui no trabalho. Aí o horário que ganhou lá, acho que foram 10 votos. Era o horário de 8 às 10, o horário maravilhoso para fazer live. Só que aí eu vou ter que fazer um dia sim, um dia não, né? Então assim, aí outra coisa, à noite tem a live da minha esposa, que aí eu sou moderador dela lá, eu ajudo ela, às vezes ela tem pouquinhas pessoas na live dela, aí eu fico lá também, né, dando aquela força. Tem essa questão. E a outra questão, tem live também do irmão Márcio, que eu gosto de participar, gosto de aprender. E eu estou aprendendo, eu tenho muita coisa ainda para aprender.
Você vê que o que eu estou aplicando aqui já é parte do que eu aprendi, tenho aprendido lá por lá, na live da irmã Aline. Entende? Então, assim, é o que aprende a gente tem que passar, né, para as pessoas. As lives da irmã Aline é um martírio bom, né? E tem que ter essa questão também da vigilância, né? Porque a digníssima lá pode, né? Tem isso, tem que ter vigilância em tudo. Ela explica muito bom. Mas eu vejo assim que é bem complicado, né? E aí o horário, né, não tem como, né? Então, assim, aquelas pessoas às vezes que querem. Tem pessoas que ficam ali, às vezes, também na live do irmão Márcio, já me relataram assim, e ficam às vezes só ouvindo, porque não entende, né, muita coisa para estar participando. Em um estudo desse, que é um estudo simples, estudo da Bíblia, né, de coisas assim, às vezes vai ter pessoas que não estão em denominação e sentem essa necessidade, né? Então, eu acredito que de repente vai dar certo esse um dia sim, um dia não. Você vê, eu fiz agora aqui na parte da tarde. Ontem eu não fiz. Aí meu outro problema de fazer 4 horas da tarde também, que é eu saio para vir para o trabalho 5h30. Então se eu abrir uma live 4 horas da tarde, estiver em casa, não dá tempo de eu me arrumar e vir para o trabalho. Então assim, o horário para mim realmente ele é bem complicado. Então assim, eu vou estar fazendo a live com os estudos, mas o mais importante vai ser o estudo que vai estar gravado. E geralmente vou tentar fazer nesse horário da tarde. Né? Mesmo se eu estiver lá no trabalho, e estiver em casa, eu já me arrumo antes, já faço a live, quando terminar a live eu já deixo pro trabalho direto. Tá certo? Então é isso, vou me ajeitar aqui também, que daqui a pouquinho eu vou estar indo embora, que são 24 horas de plantão. Entrei ontem 8 horas da noite. Na verdade 7 horas, né? Entrei 7 horas e vou sair também aqui às 7 horas. Tá certo? Fazer mais uma ronda ali. Obrigado, viu, meu querido William, pela companhia. Obrigado aos irmãos que passaram por aqui. A irmã Terezinha, a irmã Maris, tá? Estiveram aqui conosco aqui, o irmão William. Tem irmãs que ficam ali só ouvindo também. Isso é importante, tá bom? Obrigado, viu? Mais tarde à noite a gente se encontra aí pelas lives dos irmãos, tá? Fica com Deus, viu? Deus abençoe grandemente. Obrigado, irmão Israel. Tudo bom, meu querido? Obrigado, viu? Gratidão pela sua presença.